Que bom é adorar Ele, aquele que pode fazer todas as coisas. Melhor ainda quando ministrar uma palavra, a gente se sentir o ambiente propício, um ambiente propício com a presença dEle. Que a gente vê pessoas se entregando a Ele, pessoas que estão com o coração contrito a Ele, e aí Ele não consegue ficar lá, Ele não consegue ficar no trono dEle. Ele levanta e fala: alguém está me chamando e eu vou descer a terra. Só você pode tirar Ele do trono. Mas como eu tiro Ele do trono? Com a minha adoração. Quando eu levanto as minhas mãos para o céu e começo a adorar Ele, Ele não aguenta ver um coração quebrantado. Quando você começa a falar: ei Pai, eu preciso de Ti. Ele: sim, meu filho, eis-me aqui, eis-me aqui. Ele não aguenta ver um coração quebrantado. Ele fala que está à procura desses verdadeiros adoradores. Esses verdadeiros adoradores. Por que Ele fala que Ele está à procura desses verdadeiros adoradores? Porque nesses dias está difícil. Nesse dia está difícil de achar, de encontrar adoradores. Aquele que se entrega por inteiro, como o apóstolo Paulo fala: eu me deixarei me gastar, eu me deixarei desgastar na obra, na presença. Porque eu não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. Deus está à procura desses homens, dessas mulheres que se levanta e se coloca em brecha e fala: ei papai, é comigo agora. E aí o Senhor assina embaixo. E aí o Senhor assina embaixo, como Elias fala: segundo a minha palavra, não vai chover. E ficou 3 anos sem chover naquele lugar. Deus, Ele quer ouvir isso de você. Deus quer ouvir isso de mim, pregador. Ele quer ouvir isso e falar: sim, eis-me aqui, eu me coloco na brecha. Sim! Por quê? Porque você é casa, você é morada dEle. Como Ele tanto te ama, como Ele tanto te ama, Ele não procurou outro lugar para estar. Ele falou: eu quero estar naquela obra, aquela obra que eu construí para mim. E o Senhor, Ele construiu você para Ele. O Senhor, Ele construiu você para Ele. Você é obra dEle. Tudo Ele falou que haja. Que haja. Mas você, Ele falou o quê? Façamos nós. Ele teve aquele, como eu posso falar, olha, Ele teve um trabalho e te fazer. Vou conjecturar aqui: Ele se joelhou e aí pegou aquele barro e Ele começou a... Ele falou para você: eu estou te modelando, mas falta algo ainda, porque você ainda é um boneco. Aí Ele soprou nesse boneco. Ele soprou dele mesmo em você. Você não veio por acaso. Você é um escolhido, uma escolhida do Senhor. Sim! Sim! Não estou falando aqui para me tirar um aleluia, um glória a Deus de você, não. Que venhamos entender que nós somos preciosos. Que nós somos preciosos. Você é preciosa para Ele. Sim! Ele é real nesse lugar. Que nós merecemos, não. Porque Ele nos amamos. Ele nos ama. Ele decidiu te amar. Você não precisa fazer mais alguma coisa para Ele te amar mais. Porque Ele não tem como te amar menos ou como te amar mais. Ele já te ama, Ele já decidiu te amar. Aleluia. Glória a Deus.
Abre aí a palavra do Senhor. E Mateus. Mateus 8. Esse texto você se encontra também em Marcos, em Lucas. Mas eu quero ler em Mateus. Sim. E descendo, amém? E descendo ele do monte, seguiu uma multidão. Eis que veio um homem, eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-e, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não diga a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Pai amado, Pai querido, eterno Deus, sim, soberano, sim, nesse momento, Pai, eu clamo mais uma vez, Pai Santo, porque a Tua presença é real. A Tua presença é real nesse lugar. Ah, Papai, mas nós não queremos só a Tua presença, nós queremos mais, Senhor. Nós queremos a Tua glória nesse lugar, que é onde a Tua glória, meu Pai. Ah, Papai querido. Ah, Papai querido. A enfermidade bate de retirada, os demônios batem de retirada. Sim, Deus, em nome de Jesus, que toda enfermidade bate de retirada deste lugar. Todas as dores de cabeça, todas as dores, por aventura tentar roubar, meu Pai, a Tua palavra, eu repreendo desde já. Manifesta Teu poder, a Tua unção de cura, a Tua unção de cura é real neste lugar. Manifesta sim, meu Pai, que é onde há a Tua glória, até salvação. A salvação é mais importante, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqui um texto, como eu falei, esse texto você encontra em Marcos e também encontra em Lucas, que fala desse homem, esse leproso. Não fala qual o nome desse camarada, só fala que ele é um leproso. E esse leproso chega diante de uma multidão. Pensa aí, um leproso chegando diante de uma multidão. Não era fácil. Por que não era fácil um leproso chegar diante de uma multidão? Porque esse leproso, ele era o quê? Afastado. Ele era isolado. Ele se encontrava isolado do povo, da sua família. Ele se encontrava isolado. Ele não podia viver no meio da tua família, no meio dos teus parentes, porque ele era leproso. Ele procurava um sacerdote, e o sacerdote começava a examinar ele, e falava: não, você precisa se retirar por 7 dias da cidade, você precisa ir para uma caverna. Naquela época levava para uma caverna, como eu posso falar, um cemitério, um lugar imundo, um lugar impuro. É nesse lugar que os leprosos ficavam, porque ele não podia ter contato com as pessoas, ele não podia ter contato. Pensa comigo, como esse camarada ele se via, ali, naquele lugar, sozinho, no meio de outros leprosos. Ele não podia falar com a sua família, ele não podia falar com seu pai ou sua mãe, ou se ele era casado, eu não sei, mas ele não podia falar com a sua esposa ou filho, se ele era casado. Ele tinha que ser retirado
do meio da sociedade, porque ele se encontrava imundo. As pessoas não podiam chegar perto dele, porque uma ordem tinha passado já para ele: as pessoas chegam perto de você, você coloca a mão na sua boca e começa a falar: imundo, imundo. E as pessoas não podiam encostar. As pessoas já sabiam, quando ele chegava a cerca de 45 metros, 40 metros, ele tinha que gritar, ou senão ele pegava um sino e começava a chacoalhar e falar: eu sou leproso, eu sou imundo, não encosta perto de mim. É assim que os leprosos se viam, é assim que os leprosos viviam naquela época, longe, a rejeição. Ele era doente, uma doença física, mas eu falo para você também, ele tinha uma doença na alma. Como assim? Porque ele não podia encostar perto das pessoas. Creio eu que ele tinha, a alma dele era doente, pela rejeição. E aí ficava 7 dias. 7 dias ele voltava, ele procurava o sacerdote examinava de novo, retirava ele de novo. Se ele não recebesse uma cura, ele ia viver até morrer naquele lugar. Ele não podia voltar. Mas por quê? O que aquele camarada fez para ele se encontrar assim? Se você for percorrer, estudar, vai falar que quando, às vezes, um homem ou uma mulher desobedecia ou pecava, ele podia vir com uma doença, com uma lepra. E aí as pessoas falam: você está imundo, você precisa de uma cura, e essa cura é divina, essa cura só Ele pode curar. Só Ele pode curar. Tinha um camarada que ele tinha uma lepra, um chefe, e ele se via doente, mas aí ele procurou um profeta, que teve uma menina que avisou. E ele teve que procurar um profeta. Creio eu que ele já tinha procurado a medicina. Creio eu que ele já tinha procurado outros meios. Mas ele não tinha recebido essa cura. Mas aí uma menina falou: tem um profeta, um homem de Deus. O que ele fala acontece. E aí ele procurou aquele profeta Eliseu. E aí Eliseu mandou o seu servo fala com ele, que ele mergulhe 7 vezes naquele rio, que ele vai receber. Nós sabemos que ali não foi a água que curou, não foi o rio, foi a palavra de um profeta, foi a palavra de um homem de Deus, que direcionou para aquele homem. E aí esse camarada, ele viu, creio eu, conjecturando, que ele ouviu falar de Jesus, que ele ouviu as novas de Jesus, que Jesus curava. E ele ouviu, e aí ele avistou Jesus de longe. E ele falou: eu tenho que enfrentar essa multidão, mesmo que eu não possa encostar perto dessa multidão, mas eu tenho que falar com ele. Eu preciso ser livre. Eu preciso ser livre dessa lepra. Porque o cara que tinha lepra, ele se afastava não só da sociedade, ele se afastava de Deus. Ele se afastava da presença.
porque aquela lepra tinha tirado isso dele. Ele não podia adorar, ele não podia entrar no lugar para adorar. Se a gente for estudar, a gente vai ver que não era só os leprosos que era tirado de adorar o Senhor. Os coxos, os cegos, também era tirado de adorar o Senhor. Se a gente for lá em Atos, a gente vai ver que um cego ficava à porta de um templo. Todos os dias era colocado aquele coxo. Não sei o que o cego estava fazendo lá, eu falei cego, né? Que era o lugar do coxo, o cego estava querendo tomar o lugar. E aí colocava ele ali naquele lugar, na porta do templo. E aí ele ficava ali todos os dias. Creio eu que ele olhava lá para dentro. Ele não podia entrar. Ele não podia adorar o Senhor. Então o que me resta é pedir esmola. O que me resta agora é pedir esmola. E ele começava a pedir esmola. Mas certo dia, vinha dois homens de Deus. Vinha dois homens de Deus. Quando ia entrando naquele lugar, aquele camarada pediu uma esmola a ele, não sabendo ele que ele estava diante da sua cura, que ele estava diante do seu milagre. E aí ele pede uma esmola, e aquele homem de Deus olha para nós. Olha para nós. O que você está me pedindo eu não tenho, mas o que eu tenho, o que eu carrego eu te dou. Levanta e anda em nome do Nazareno. O que você tem é maior do que tudo que tem aí. Porque você carrega a presença. Como eu falei, nós somos casa, somos morada dele. Sim! Somos morada dele. Diante da circunstância, você pode falar: circunstância, tempestade, afaste-se daqui. Enfermidade, afasta-se daqui. Sim, o coração contrito ao Senhor, você tem essa autoridade. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus, Ele nos deu, Ele nos entregou essa autoridade. Quando Ele enviou aqueles 70, falou: sai em casa, fazendo tudo que você ouviu, tudo que você viu. O que ele ouviu e viu? Ele ouviu cego enxergar, coxo andar, surdo ouvir. Ele viu isso e ele ouviu. Então o Senhor falou: faça isso. Eu te dou essa autoridade. E aquele camarada, ele enfrentando aquela multidão, nós sabemos que a multidão sempre quer nos afastar da presença. Se a gente for olhar para a multidão sempre quer nos afastar da presença. Às vezes a multidão fala: para que isso? Se adorar a Deus, para quê? Você precisa fazer isso? Para você adorar a Deus, para que você precisa dançar? Para você adorar a Deus, para quê? Mas apóstolo Paulo, como eu falei, eu me deixo desgastar. Davi, quando ele buscou a arca da presença, o texto relata que ele dançava. Ele dançava, ele pulava, que mostrava as suas vergonhas. Pensa aí para um camarada chegar a mostrar como aquele camarada pulava, como aquele camarada dançava. Na presença você precisa se entregar na totalidade. Não precisa você dar a sua metade. Não precisa você dar a sua metade, a totalidade. Nas minhas orações eu falo: Senhor, eu não tenho livre-arbítrio. Eu não tenho livre-arbítrio. E fala aqui com autoridade: eu não tenho. Por quê? Porque eu já me entreguei a Ele. Eu me entreguei ao Senhor, eu sou dele. Não sou perfeito, sou pecador, sou falho, mas eu pertenço a Ele. Eu não pertenço a esse mundo, eu sou de lá. Você não pertence a esse mundo.
Você é dele. Sim. E aí aquele camarada enfrentou a multidão. Eu acredito que a multidão começou a quê? Se afastar dele. Porque a multidão não tem compaixão. A multidão não tem uma palavra de Deus. Não tem um ombro amigo. A multidão não tem isso. A multidão começou a se afastar. Foi se afastando, foi se afastando. Ficou só quem? Só o dono da cura. Só ele. E ele deparou diante de Jesus. E ele falou para ele: se o senhor quiser, pode me curar. Que homem é esse? Falou: se o senhor quiser. Se o senhor não quiser, eu vou continuar com essa lepra. Eu vou continuar com essa enfermidade. Mas se o senhor quiser me curar, me cura. Ele se prostrou. Os leprosos, as pessoas se afastavam, não podia nem encostar, imagine tocar. E o nosso mestre fez o quê? Tocou. O nosso mestre tocou e falou: seja limpo. Seja limpo. Sim. Ele falou: seja limpo. E aquele camarada ficou limpo. Aquele camarada recebeu a cura. E o Senhor falou: vá, mostra ao sacerdote, como é de costume, leva uma oferta, entrega e fala. E o nosso Senhor foi crescendo. O povo foi conhecendo. Em Lucas vai falar de 10. Não é só mais um, é 10. Que vem 10 leprosos. Mas esses 10 leprosos, ele não quis encarar a multidão. Tem momento que você precisa encarar a multidão. Tem momento que você precisa encarar. Você não está sentindo, você não consegue, todo mundo está adorando. E você ordena a tua alma: alma minha, adora o Senhor. Alma minha, adora o Senhor. Você precisa lutar. Tem momento que você precisa lutar contra você mesmo. Por quê? Porque você é alma e é espírito. Você é carne e é espírito. Às vezes a sua carne quer tomar conta de você. Às vezes a tua carne quer tomar conta de você. E aí a sua alma começa a colocar peça em você e fala: você está cansado. Você está cansado. Não precisa hoje você dançar, não precisa. Não precisa você pular. Não precisa ser plantado bananeira. Não precisa dançar, porque você está cansado. Você precisa encarar essas multidões. Certa feita, eu entrando no culto, sentei perto de uma pessoa. E a pessoa olhou para mim e falou: ó, fica quieto. Fica quieto perto de mim. Não estou falando que para adorar a Deus você precisa gritar. Não estou falando que para você adorar a Deus você precisa pular ou dançar. Deus, Ele conhece o seu coração. E você sabe que você sabe se está se entregando na totalidade. Deus sabe se você está adorando Ele com o coração contrito. Eu sou assim. Eu sou assim, eu adoro Ele desse jeito. Mas eu não posso deixar a multidão tirar isso de mim. Às vezes você adora a Deus aí no seu cantinho, chorando, mas você está adorando. Você sabe, Deus sabe. E aí eu sentei perto daquela mulher, ela falou assim: você fica quieto. E eu tive que fazer o quê? Encarar a minha multidão. Quando Ele vem, não tem como você ficar. Que já entrou no Santo do Santo, em outro lugar, não tem como. Não tem como estar, não tem como ficar. Você já conhece.
você já conhece quando ele chega. Você sente o cheirinho dele. Você sente a presença. Você começa, é algo assim. Quinta-feira, quando eu entrei nesse lugar, eu já vi aquele culto diferente. Eu já vi aquele culto diferente. E aí eu falei, eu não vou ficar de fora. Eu não vou ficar de fora do culto. Porque tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não entram no culto. Não entra no culto. Não entra dentro dele. Não entra. Está no culto. Está na igreja. Vê todo mundo no culto. E ele não entra. Porque o culto é para ele. As paredes não, o culto é para ele. Sim! Sim! E aqueles 10 leprosos não quis encarar a multidão. Ele falou, não, eu vou gritar, eu vou clamar de longe. Senhor, tenha compaixão. Tenha compaixão de nós. Mas ele, sabendo de todas as coisas, ele já sabia o que aquele leproso estava falando. Ele falou assim, vá, procura o sacerdote. Vai, procura o sacerdote. E aqueles 10 foram procurar o sacerdote. Mas no meio do caminho, eles começaram a olhar um para o outro e falou, você está diferente. Você está diferente, você recebeu a cura. E aí um falou, rapaz, eu recebi a cura. E aí vamos, o sacerdote fala, não, eu não vou lá não. Teve um camarada que falou assim, eu não vou lá não. Eu não vou para a igreja. Eu quero ir para o culto. E aquele camarada, ele enfrentou os 9 e voltou para o culto. E voltou para o Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus falou assim, oh, gente, não era 10? Cadê os 9? Só voltou um. E esse um é estrangeiro. Esse um é estrangeiro, esse um é samaritano. Os 9 recebeu a cura. Você, além de receber a cura, você recebeu a salvação. Sim! Tem muitas pessoas que estão recebendo só cura. Tem muitas pessoas que estão buscando cura, mas não se preocupa com a sua salvação. Teve um camarada que falou para mim, o jejum. Eu estou lendo a Bíblia. Esses dias mesmo ele foi entregar o jejum 4 horas da tarde. Às 16 horas. Mas ele não quer ir para o culto. Eu falei, você precisa ir. Porque a palavra fala, nós não podemos deixar de congregar. Você precisa procurar um lugar para você cultuar. Você precisa levantar a tua mão e falar assim, eu entrego a minha vida ao Senhor. Você precisa tirar esse controle da tua mão. Porque você tentou tantas vezes, eu falei para ele, você já tentou tantas vezes. Tem hora que a gente tem que parar de dar murro em ponta de faca. E precisa entregar ele. Mas aquele camarada, ele não quer. Ele fala, um dia eu vou. Ele fala, um dia eu vou. Ele pode ter recebido uma cura. Ele pode ter recebido um milagre. Mas o mais importante é a salvação.
como eu falei aqui, vivemos nesse lugar, nesse mundo, mas nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Mas você precisa ter uma passagem para ir para aquele lugar que é seu por direito. E essa passagem eu falo para você, que essa passagem é Jesus, porque Ele mesmo fala: eu sou o caminho, ninguém vai ao Ele se não for por mim. Não tem como você ir a Jesus, a Deus, não ser por intermédio dEle. Sim. Mas aqueles 9, eles se preocupou só com a sua cura. Tem muitas pessoas que só estão procurando cura, riqueza, poder, mas esquece dele, do dono da cura, do dono do milagre, do dono do ouro e da prata, que é o nosso Senhor Jesus. Mas por quê? Porque ainda não teve um toque. Ainda não teve um toque de Jesus. Porque um leproso, ele sentiu o toque. Mas tem muitas pessoas que não querem um toque, querem um milagre. Se a gente falar de toque, a gente vai lembrar de uma mulher que ela gastou tudo em busca de uma cura, mas ela ouviu falar de um camarada que ele era a cura, e ela enfrentou a multidão. E ela enfrentou a multidão. E ela tocou naquele que tinha a cura. E ela recebeu a cura naquele dia. Nós precisamos querer tocar nele. Quando a gente entrar num lugar como esse, se não sentir a presença, se joga, se joga, se joga. Uma hora essa onda te pega. Uma hora essa onda te pega e você vai ser tocado por Ele. Sim. Quando você receber esse toque dele, nunca mais você vai querer ficar longe desse toque. Nunca mais você vai querer ficar longe dele. Eu senti esse toque há 13 anos atrás e eu não me vejo longe dele. Eu não me vejo longe dele. Já passei por muita tempestade. Já passei por muitas lutas. Mas no momento de tempestade, eu faço que nem Mateus 6. Eu entro no meu quarto e começo a falar com ele. Mas ele está em secreto, ele me ouve. E ele me recompensa. Precisamos se entregar mais a Ele. Porque tem muitas pessoas que precisam receber um toque. E às vezes a gente fica tão preocupado com as lutas, com as circunstâncias, com as nossas lutas de casa. E aí a gente esquece de tocar pessoas. Um dia eu saí da minha casa, eu vi um camarada vasculhando um lixo.
Ele abriu ali a sacola, o saco de lixo, começou a procurar. Eu não sei o que ele estava procurando, se é algo para comer, mas era o momento de eu tocar nele. Era o momento de eu tocar, ou subir aí e procurar, dar uma fruta, dar algo para ele comer. A gente precisa tocar pessoas. Essas pessoas, a gente está rejeitando essas pessoas, como aqueles leprosos. A sociedade rejeitava. E às vezes a gente está rejeitando essas pessoas que precisam de um toque. Eu falei assim, você lembra de algum que você esqueceu de dar um toque? Tem uma moça ali, ela, a mãe dela, o irmão dela. Eu passo lá, eu falo com ela, eu dou um bom dia. Ela me fala até de lindão, eu fico tão alegre, que é poucas pessoas que falam isso, que não a minha esposa, né? Ela fala, ei, lindão. E eu chamei ela para o encontro. Ela falou, não tenho sandália. Eu falei, não se preocupa com isso, nós vamos arrumar a sandália. As pessoas que precisam de sandália, a gente tem que ter sandália. As pessoas que precisam de uma roupa, nós temos que ter essa roupa. As pessoas que precisam de um alimento, a gente tem que ter esse alimento. Nós não podemos só dar vara para pescar, a gente tem que dar primeiro o peixe, para matar a fome deles. Depois nós damos a vara, e nós ensinamos onde é o ribeiro, onde é o rio. As pessoas estão com fome, as pessoas estão com sede. E nós somos o quê? Nós somos uma fonte. E a gente não está jorrando essa água. Nós não estamos jorrando essa água nessas pessoas. Por quê? Precisamos jorrar essa água. Precisamos jorrar essa água nessas pessoas. Essas pessoas, quando sentir-se abraçadas, elas vão sentir a presença de Deus. Essas pessoas, quando se sentem abraçadas, sentem-se. E às vezes nós queremos só falar de Deus para essas pessoas. Primeiro você precisa ganhar essas pessoas. Ganha ela para você. Depois você leva para onde você quer. Vamos ser diferentes. MCR. Vamos ser diferentes. Vamos tocar pessoas. Vamos tocar pessoas. Vamos encher aquele lugar aonde a sociedade rejeita, aonde a religião rejeita. Vamos trazer para cá. Vamos dar o que ela precisa, de cura, de remédio, porque nós temos. Fala aí, nós temos a presença. E é a presença que muda tudo. É a presença que muda tudo. É a presença que muda. É a presença que cura. Ele é o nosso remédio. Sim, Ele é o nosso remédio. Fica sobre os pés. Sim, receba um toque de Deus nesse lugar. Se você ainda não recebeu um toque, se você ainda não recebeu um toque de Deus nesse lugar, eu falo para você, ainda dá tempo. Ainda dá tempo que você está no lugar certo. Ainda dá tempo que você está no lugar certo. Se lança nele. Se lança nele. Pedro, diante do mar, diante de uma tempestade, ele estava ali em um barco, junto com seus companheiros, e as tempestades balançavam aquele barco. E ele olhou para o mar, ele viu um andando sobre as águas. E aí o Senhor falou para ele, sou eu. Ele, não, eu estou no lugar errado. Eu estou no lugar errado. Eu preciso me lançar. Se és tu, ordena que eu vou até ti. E ele foi ao encontro de Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus, porque ele estava no lugar errado. O barco aqui, eu estou no lugar errado. Eu quero ir para onde está ele.
Se lança nele. Daquilo que você nunca deu para ele. Você vai ver ele te pegar. Aquilo que você nunca deu. Não deixa a multidão te parar. A multidão vai falar: para, moço, você já tentou tantas vezes. Você já tentou tantas vezes, não conseguiu. Você não vai conseguir. Você fala assim: eu vou sim. Multidão, eu te rejeito. Eu vou me lançar nele. Eu vou me lançar nele. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença, Deus. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu convido você, eu quero fazer um convite para você. Estou te esperando aqui. Você que quer algo novo em Deus. Eu já fechei a Você já falou tantas vezes, eu já tentei de todas as formas. Eu falo para você, você não tentou ainda nele. esperando pra fazer. Você quer experimentar um pouco dele? Eu convido você a vir aqui à frente. Você que quer entregar a sua vida ao Senhor. Você quer falar assim: eu quero a salvação. Porque tem muitas pessoas que procuram a cura e esquecem da salvação. Busca a salvação que você ganha a cura. Você buscando a salvação, você ganha tudo. Dá o primeiro passo. Ou se quer reconciliar, eu convido você a vir aqui à frente. Eu só quero tua presença. Você quer essa presença? Você quer? Dá o primeiro passo, entrega a Ele. O demais Ele fará, Ele toma conta. Você quer fazer um voto com Ele? Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Junto vamos orar.
Não se preocupa com a multidão. Às vezes a multidão vai falar: você agora é evangélico, você agora é crente. Não se preocupa com isso. Eu convido você a vir aqui. Se entrega a Ele. E você que quer receber um renovo, se lança nele. A sua família cuida Ele, os seus filhos cuida Ele. Os seus filhos cuida Ele. Sua filha cuida Ele. Se lança nele cada vez mais. Para você experimentar algo novo dele. Mas tem alguém aqui que quer entregar sua vida ao Senhor? Reconciliar? Aquele que seu coração deseja, Ele tem tudo para se concretizar. Sim, porque Ele é a cura. Jesus é a cura. Jesus é o teu milagre. Jesus é a sua solução. Sim. Então dê um aplauso ao Senhor. Para Ele.